eu estava falando com vocês sobre as propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? Propriedades que variam de uma mesma maneira nos períodos e nas famílias, tá? Eu dei a vocês na aula passada essas 3 primeiras propriedades. Então vamos recordar. A propriedade raio atômico. Átomo não tem raio, mas eu convenciono como raio a distância do núcleo até o nível de valência. E por que essa propriedade é importante? Ela me dá ideia de tamanho. Ela me dá ideia de quem é maior que quem, tá? Uma ideia, não é uma noção exata, tá? E o que a gente sabe? Se o raio atômico é a distância do núcleo até o nível de valência, à medida que eu vou andando nas famílias, aumenta o número de níveis. Então, aumenta o raio. Mas quando eu estou no mesmo período, à medida que o número atômico cresce, eu vou ter um maior número de prótons e elétrons se atraindo. E se a atração se torna mais forte, a estrutura se torna mais compacta. Então é por isso que quando eu estou no mesmo período, o raio atômico não cresce para a direita e sim para a esquerda, não é? Quanto menor o número atômico, maior é o raio, mais soltos os níveis estarão, tá? Falamos sobre energia de ionização, outro aspecto muito importante para nós daqui para frente. A energia de ionização é a energia que um átomo no estado gasoso tem que receber para poder liberar um elétron, não é? Cada elétron liberado de um átomo tem que ter uma energia de ionização recebida. E para o primeiro elétron liberado, a energia é menor do que do segundo, que é menor do que do terceiro, e assim sucessivamente, tá? A energia de ionização varia no sentido contrário ao raio atômico. Por quê? Quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, mais fácil é retirar. Então, menos energia exige, tá? Então, guardem isso. Portanto, sabendo a variação do raio atômico, eu sei da energia de ionização. Agora, o que é energia de afinidade eletrônica? É a energia que um átomo no estado gasoso tem que liberar ao receber um elétron. É o pagamento. Receber um elétron tem que pagar, não é? E esta energia de afinidade eletrônica, para quem manda o elétron, vira energia de ionização. Por isso que a variação acontece do mesmo jeito. Além disso, vocês podem guardar que o pessoal aqui da direita é muito afim de elétrons. Quem é afim de elétrons tem que ter como pagar. Então, por isso que a energia de afinidade eletrônica é maior na direita do que na esquerda. Tudo bem até aqui? Que vocês já até usaram na tarefa. Agora, a gente vai pensar na 4ª propriedade. Olha, essas 4 primeiras propriedades são as que vocês mais utilizam. As outras são propriedades obtidas em laboratório. A gente usa um pouco menos. É cobrado um pouco menos. Mas não vou dizer para vocês que não é cobrado, tá? Mas é um pouco menos. Então, a 4ª propriedade, ela se chama eletronegatividade. Vocês falam muito disso o ano todo e, de repente, às vezes, esquecem o conceito. O que é eletronegatividade, gente? Eletronegatividade é a medida da tendência de um átomo em atrair elétrons, tá? Você vai falar assim, mas espera aí. Medir a tendência do átomo de atrair elétrons, não posso medir pela afinidade eletrônica? Pode. Quem tiver maior energia de afinidade eletrônica tem maior tendência em atrair elétrons. Mas acontece que na época que se falou em eletronegatividade, acharam que era ideal falar em eletronegatividade porque mexer com energia é número muito grande, com unidade, tá? E dava muito trabalho. O químico gosta de coisas bem simples. Então, como se fez o cálculo da eletronegatividade? Alguém convencionou que o elemento de maior
energia de afinidade eletrônica, que no caso é o flúor, teria eletronegatividade 4. Você vai falar, por que 4? Porque o cara quis 4. Só por isso, tá? E aí, proporcionalmente à energia de afinidade eletrônica, se fez o cálculo do restante. Então, se você pegar uma tabela aí que tenha eletronegatividades, você vai ver. Eletronegatividade do flúor é 4, do oxigênio 3,5, do carbono 3, e assim vai. Tudo varia entre 0 e 4. Números muito mais simples de serem visualizados, tá? Então, você está comparando o hidrogênio, que tem eletronegatividade 1,1, com o oxigênio, que é 3,5, você já entendeu. O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ele puxa muito mais forte elétrons do que o hidrogênio. E isso vai ser importante depois para nós definirmos as nossas ligações como polares ou apolares. Ok? Então tá. Então vamos dizer, ó, eletronegatividade é a medida da tendência ou da capacidade, né, de um átomo em atrair elétrons e principalmente atrair elétrons de ligação e principalmente das ligações que a gente classifica como ligações covalentes, tá? Olha, na verdade vocês estão vendo que a eletronegatividade é uma outra maneira, uma maneira com números mais simples de medir energia de afinidade eletrônica? Então, tudo varia da mesma maneira. Não entra gases nobres. Gás nobre quer atrair elétron? Não. Já é estabilizado, para que vai atrair elétron? Não é? Não entra gás nobre. E, portanto, a eletronegatividade, ela cresce para a direita nos períodos. Claro, quem está aqui mais à direita é muito mais afim de elétrons, não é? Então, atrai mais forte. E cresce para cima. Quem é pequeno atrai mais forte os elétrons, porque esses elétrons vão estar mais próximos do núcleo, tá? Por isso que a gente vive falando para vocês o seguinte: quem é o elemento mais eletronegativo da nossa tabela? Flúor, não é? Tanto é que vocês decoram aquela frase, von Celebriski, né? Esta frase, ela te dá os elementos mais eletronegativos da nossa tabela. Von, flúor, oxigênio e nitrogênio. Cl, cloro. Bris, bromo, iodo e enxofre. Briski. Aí vem o nosso amigo carbono, certo? Muito bem. Então, essa é a variação da eletronegatividade. Portanto, quem é o elemento até hoje menos eletronegativo? O frâncio, que logo, logo vai perder o reinado, porque vai surgir o elemento 119, que vai ficar debaixo dele, e vai ser o menos eletronegativo, tá? Pessoal, quinta propriedade é a medida do ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada elemento químico. Bom, o que é ponto de fusão? É a temperatura em que aquele elemento passa do estado sólido para o estado líquido. O que é ponto de ebulição? A temperatura em que aquele elemento passa do estado líquido para o gasoso. Pode passar na sua cabeça assim, como que isso foi obtido, né? Como que eles fizeram essas contas? Então, como eu sei que eu não estou falando para iniciante, eu posso explicar. Vamos ao laboratório, pegamos 1 mol do elemento químico. O que é 1 mol de um elemento químico? 6 vezes 10 a 23 átomos do elemento. E provocamos as mudanças de estado. E medimos a temperatura.
Nós temos que fazer isso para todos os 118 elementos químicos e comparar essas medidas. E comparando essas medidas, a gente é capaz de colocar a variação na tabela. Então, cuidado com o ponto de fusão e ebulição, porque nas famílias ele varia de um jeito nos grupos 1 e 2 e de outro jeito no restante da tabela. Para os grupos 1 e 2, que vocês sabem que são os metais verdadeiros, os melhores metais que nós temos, a propriedade cresce de baixo para cima. Então, nós sabemos que metais menores têm o ponto de fusão e ebulição maior, tá? Para o restante da tabela, varia de cima para baixo. E nos períodos, quem tem ponto de fusão e ponto de ebulição maior é o pessoal que fica no centro da tabela. Quanto a ponto de fusão e ponto de ebulição, tanto para a química quanto para a física, é muito importante que vocês saibam que um dos elementos de ponto de fusão e ebulição maior é o tungstênio, tá? Tungstênio. Esse elemento era o metal utilizado para fazer os filamentos das lâmpadas incandescentes, quando elas ainda eram utilizadas. E pergunte aos teus pais, vocês não têm mais essa observação, mas eles já tiveram. Quando uma lâmpada queima, uma lâmpada incandescente queima, a pessoa tem a tendência de pegar a lâmpada e chacoalhar no ouvido. Por quê que chacoalha no ouvido? Porque a lâmpada, ao queimar, o filamento não derrete, ele quebra, porque o ponto de fusão é muito alto, tá? É com tungstênio também que se faz a ponta da caneta com que você está escrevendo. Essa pontinha, essa bolinha aí é de tungstênio. Porque não tem dias que você escreve o dia inteirinho? Escrever não é atritar essa bolinha no papel? E no atrito não acontece a produção de energia, calor? Se ela fosse de ponto de fusão baixo, ela iria derreter e a tinta ia espalhar todo no seu caderno. Coisa que não acontece, não é? Então, por isso que a gente precisa de um material de alto ponto de fusão e ebulição, tá? E o tungstênio também é usado hoje para fazer divisórias em ambientes comerciais, tá? Aquelas divisórias que vocês veem aí em vários ambientes comerciais, elas são feitas de tungstênio para dificultar a propagação de incêndio, tá? Se começar o incêndio num dos departamentos dessa empresa, para passar para outro departamento, a divisória está ali para atrapalhar. Não impedir, mas atrapalhar. Entenderam? Muito bem. Outra propriedade muito importante é a propriedade densidade. Vocês lembram o que é a densidade? Densidade, de uma maneira geral, é a razão entre a massa e o volume. Quando eu faço a razão entre a massa e o volume, eu estou verificando numa mesma unidade de volume qual é a quantidade de massa de cada substância que eu consigo colocar. Por exemplo, a gente vive dizendo para vocês assim, a densidade da água é 1 grama por mililitro. Do óleo é 0,8 gramas por mililitro. O que você deve entender? Que naquele mesmo volume de 1 mililitro, naquele mesmo espaço, enquanto eu coloco 1 grama de água, eu só coloco 0,8 gramas de óleo, tá? Então ele é menos denso. Ele vai, sempre quando houver uma separação, ele vai ficar em cima, tá? Como é que se mediu a densidade dos elementos químicos? Mesma coisa. Fomos ao laboratório, pegamos 1 mol de cada elemento, medimos a massa, que aliás não precisa de muito sacrifício, porque nós vamos guardar que 1 mol de cada elemento é a massa atômica dele expressa em gramas, né? E mediu-se o volume, o espaço que esse mol ocupa.
e fizemos a razão. E feita a razão, a gente fez uma previsão de como varia essa densidade na tabela. Ô, pessoal, eu não falei, mas gases nobres fazem parte dessa propriedade, né? Para eles também eu posso medir ponto de fusão e ponto de ebulição, né? Vejam bem, aqui também os gases nobres fazem parte dessa propriedade. O que se percebeu no laboratório sobre a densidade? Que a densidade também, ela cresce nas famílias de cima para baixo. Então, é muito parecido com o ponto de fusão e ebulição, só com aquela exceção lá dos grupos 1 e 2, no ponto de fusão e ebulição, né? E cresce também para o centro da tabela. Então, os elementos que ficam embaixo e no centro são os elementos mais densos da nossa tabela. Dos elementos mais densos da nossa tabela, eu destaco o ósmio, tá? Cuidado que o ósmio, o Enem gosta dele. Por quê? Ósmio, é com ósmio que se faz a base do João Bobo. Vocês já não tiveram aquele brinquedo João Bobo que a gente empurra e o brinquedo fica dançando, mas não cai? A base dele é pesada e ela é de ósmio. Você vai falar assim, mas por que o Enem gosta do elemento ósmio? Porque é de ósmio que é feito a base do Zé Gotinha, que fica lá na porta do posto de saúde. O Enem gosta de coisas do cotidiano. É com ósmio que a gente faz a base daquela enorme cerveja que é posta na festa de rodeio de Barretos, tá? Ou então do boi que fica lá inflável, enorme, tem base de ósmio. E é também com o ósmio que se fazia a pena das canetas tinteiro, quando usavam caneta tinteiro. Talvez o pai de alguém aí ainda use caneta tinteiro. Médicos gostam de caneta tinteiro. O que é caneta tinteiro? É a caneta que vai tinta no corpo dela, né? E a gente escreve usando aquela tinta. Como ela tem tinta no corpo, um depósito de tinta, o corpo da caneta é pesado. Então, para dar o equilíbrio, a ponta, que é a pena, também tem que ser pesada, tá? Ficou bem claro? Muito bem. E como a gente, para medir densidade, a gente já teve que fazer um cálculo de volume, então também temos a propriedade chamada volume atômico. Pessoal, é bom que vocês saibam diferenciar desde já, tanto para química, como para matemática, como para física, massa e volume. Massa é quantidade de matéria. Volume é espaço ocupado por essa matéria. Olha, eu tenho uma quantidade de matéria, mas o espaço que eu ocupo depende da minha posição. Se eu estiver assim, eu ocupo um espaço. Se eu estiver assim, eu ocupo outro espaço. Se eu estiver assim, eu ocupo outro espaço, não é? Então, o espaço ocupado por essa quantidade de matéria é o volume, tá? Então, como eu já tinha medido o volume para 1 mol de cada elemento químico, eu pude analisar como é que esse volume varia. E olha que interessante. Bom, quanto às famílias, é óbvio, né? Quando eu caminho nas famílias, aumenta o número de níveis, então aumenta o espaço ocupado, não é? Então o volume vai crescer de cima para baixo. Mas e nos períodos? Nos períodos a gente teve uma surpresa. Os mais volumosos estão nas pontas da tabela. O volume cresce para as extremidades. Então, ele é pequeno no meio e cresce para as extremidades. E vocês poderiam me perguntar, mas onde o volume é maior? Na direita ou na esquerda? E constatou-se que os metais desta ponta apresentam volumes maiores do que os não metais, tá? Isso até é bem óbvio também, não é? Os metais, eles não têm raio.
atômico maior, então ocupa um espaço maior, não é? Ficou bem claro? Tudo lindo até aqui? Muito bem. Eu disse a vocês que eram 9 propriedades periódicas, tá? Eu até poderia não dar as propriedades 8 e 9, porque elas são decorrentes, tá? Mas é sempre bom a gente ter tudo bonitinho no nosso caderno, né? Ó, a propriedade 8 é a propriedade que mede o caráter metálico. E a propriedade 9 é a que mede o caráter não metálico. Bom, tanto quando eu vou analisar caráter metálico, como quando eu vou analisar o caráter não metálico, eu não vou pensar nos gases nobres, porque os gases nobres não são nem metais e não são também não metais, ametais, né? Então, gente, sempre que eu penso em caráter metálico e caráter não metálico, eu excluo gases nobres e hidrogênio, que o hidrogênio vocês sabem que é um cara ímpar, não é? Mas pensa comigo, o que é medir caráter metálico? É medir o comportamento dentro das características de um metal. E qual é o comportamento mais importante dentro das características de um metal? Tendência a doar elétrons. Quem tem tendência a doar elétrons exige pouca energia para isso. Então, quem tem tendência a doar elétrons é quem tem baixa energia de ionização. Com um pouquinho só de energia que você dá, o carinha já te joga o elétron, não é? Então, o caráter metálico varia no sentido contrário à energia de ionização. A energia de ionização, ela não cresce para a direita e para cima? O caráter metálico cresce para baixo e para a esquerda. Então, quem tem o caráter metálico mais alto? Frâncio. Se o caráter metálico dele é mais fácil, é mais alto, é ele que mais facilmente libera um elétron. E se ele mais facilmente libera um elétron, menos energia de ionização ele exige, tá? Muito bem. Aí vamos pensar no caráter não metálico, que alguém aí, se tivesse aqui pertinho de mim, já teria dito, é só fazer o contrário. Ok, é mesmo, mas vamos pensar por quê? O caráter não metálico é quem traz as características do não metal. Qual é a característica do não metal mais importante? Tendência a receber elétrons. E quem tem a tendência a receber elétrons é porque é afim deles e tem como pagar. Então, quem tem a tendência a receber elétrons é porque tem alta energia de afinidade eletrônica. Então, vai variar igualzinho a energia de afinidade eletrônica. Como que varia a energia de afinidade eletrônica? Ela cresce para a direita e cresce para cima. Então, qual é o elemento de maior caráter não metálico que nós temos? O flúor. É ele quem mais facilmente recebe um elétron. Ficou bem claro, pessoal? Legal? Todas as propriedades periódicas ficaram claras? Responde aí para mim se ficou.